podcast do Papo de Cinema. O assunto hoje é o aguardado Homem-Formiga, nova produção da Marvel. Eu sou Rodrigo de Oliveira, ao lado do Robledo Milani, que assistiu a cabine de imprensa do filme. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vai ser uma imaginação aqui, não tão longe da verdade, né, porque eu sou fã dos filmes da Marvel. E tu não viu o filme? E então, não viu o filme, então eu vou perguntar ao Robledo as perguntas que todo fã da Marvel gostaria de fazer pro crítico de cinema que já assistiu ao filme. Em primeiro lugar, então, a primeira pergunta, eu acho que todo mundo quer saber, o filme é bom, é bacana, é divertido? Sim, é um filme bacana. É um filme bacana, é divertido. Não é um grande filme. Não chega perto do Capitão América 2, por exemplo? Não chega perto. Mesmo os Vingadores, com todas as críticas que tem, são filmes grandiosos, né? Não chega perto ao Capitão América. Não, é um filme bacana, é um filme legal, é um filme divertido. É um filme que, ao contrário, por exemplo, do Guardiões da Galáxia, que o Roberto não gosta. Eu não gosto. Acho que tem muito humor o Guardiões da Galáxia. Esse tem humor também, mas ainda que seja, pudesse menos humor, tipo Homem de Ferro 3, que também exagera no humor, poderia ser menos, mas é um humor um pouco mais controlado. E ele se insere muito bem dentro do universo Marvel, isso que eu acho que é a melhor coisa. Porque o Guardiões da Galáxia, menos se me passaram as referências, pra mim parece uma história completamente um outro gibi que lançaram ali, sabe? Eu ainda tô esperando as ligações dos Guardiões. O Thanos lá, o Thanos que é o vilão que une todas as pontas. Exatamente, mas não tô conseguindo ver o Capitão América batendo papo lá com o pessoal do Guardiões, entendeu? Sim. O Homem-Formiga não, o Homem-Formiga tá completamente inserido dentro do universo. Tem até um momento ali que quando convocam ele para ser o novo capitão, o novo Homem-Formiga e tal, o Scott Lang, que é o protagonista, vira pro Hank Pym, o cientista, e diz assim: pô, por que não chama os Vingadores? E o Hank Pym diz: os Vingadores estão ocupados derrubando cidades por aí. Mas, né? Sim, então. E agora falou em dois nomes importantes, né? O Hank Pym e o Scott Lang, né? O Hank Pym que é o Michael Douglas e o Scott Lang que é o Paul Rudd. Os dois funcionam nos papéis. O Paul Rudd ele tem uma simpatia que eu acho que vai em vários filmes, mostrando que ele é um cara, sabe, muito... Ele tem, sei lá, um estilo legal, eu acho. Ele consegue entrar bem nesse universo. Os dois conseguem. É impressionante que os dois estão muito bem, considerando principalmente quando tu sabe as histórias dos bastidores, que foi um filme muito problemático, né? A primeira versão do roteiro de Homem-Formiga é do final dos anos 80, pra vocês terem uma ideia. Sabe? Não tinha nem tecnologia direito pra fazer o Homem-Formiga, né? E foi barrado porque disseram assim: isso é muito parecido com esse último sucesso, Querido Encolher as Crianças. Sabe? Então barraram o filme. E daí a versão atual começou a ser trabalhada na virada dos anos 2000 pelo Edgar Wright, né? Então levou mais 15 anos para chegar até ela. E ainda do Edgar Wright, depois de mais de 10 anos trabalhando no projeto, abandonou, caiu fora. Daí veio o Peyton Reed, que é o diretor, um cara que só tinha feito comédia romântica até agora. Então assim, realmente as expectativas não eram das melhores. Mas quando tu para e pensa, o Paul Rudd também é difícil. Eu estava lendo, por exemplo, a matéria da Entertainment Weekly falando isso e dizendo assim: poxa, é difícil tu não simpatizar com o Paul Rudd. O Paul Rudd é um cara muito simpático, muito carismático, eu acho. Muito carismático, gente boa e tal. É um cara que se esforçou até para ganhar mais porte e tudo. Mas daí por outro lado eu penso assim que outros atores que estavam na disputa pelo papel era o Adrien Brody, era o Will McGregor, sabe? Então assim, era gente que talvez desse mais peso pro personagem. Mas o Paul Rudd eu acho que faz bem, cumpre bem o seu papel. O Michael Douglas está muito melhor comparado aos seus concorrentes também. Por exemplo, o Sean Bean foi considerado. O Pierce Brosnan chegou a fazer teste no papel. Não, prefiro o Michael Douglas. Dá muito mais peso. Poxa, Michael Douglas no pôster ali, por mais que não tenha feito grande sucesso nos últimos anos. É tipo o Robert Redford no Capitão América 2, né? Exato, é um ator de peso, né? Ganhador de Oscar, né? Um cara, ainda que seja por produtor, né? Mas enfim. Mas de ator também. De ator também, é verdade. Então, não, e os dois estão muito naturais no filme, tá muito bacana, sabe? O Hank Pym, que é o Homem-Formiga original, né? Então, tem toda essa relação, tu até vê o Homem-Formiga em ação, o original, o Hank Pym original. Spoilers. Eles se rejuvenescem? Mini spoilers. O prólogo, antes ainda daquela sequência da Marvel, né, os quadrinhos, se passa em 1989 e é um encontro do Anthony Stark, isso? O pai do Tony Stark. Exatamente. É o Howard Stark. Howard Stark, exatamente. Que é o John Slade, que apareceu no Homem de Ferro 2, né? Exato. É o cara de cabelo branco do Mad Men. Isso, aquele cara lá, vocês conhecem. Exatamente. E a Agente Carter. Agente Carter. Tem um outro lá que depois a gente fica sabendo. Posso revelar? É começo do filme, né? Começo do filme. Acho que pode revelar. Que é um agente. É um ator que é bem conhecido pelos filmes do Hal Hartley. Qual é o nome?
Putz, me fugiu agora, Martin alguma coisa. Que tu descobre depois que é um cabeça da Hydra, que tu já estava envolvido ali. E o Michael Douglas com cara de 1989. Então, assim, completamente depois Wall Street, assim, um pouco antes de Selvagem, assim, exatamente. Assim, se achou convincente o Schwarzenegger, né, no Exterminador Rejuvenescido, o Michael Douglas está ainda mais, é impressionante. Legal. E a ação do filme? Tu falou antes da comédia, né? Que tem comédia o filme. Bastante. A ação, como é que funciona? Funciona bem? Tem o Jaqueta Amarela, que é o vilão também. Existem bons embates, porque os filmes da Marvel, ainda que eu gosto bastante, sempre tem o problema do vilão. Que o vilão, ele geralmente, o embate final do Homem de Ferro 1 são 3 minutos o embate final. O do Homem de Ferro 2 é menos do que isso ainda. Olha, eu vou te dizer que o do Homem-Formiga deve ser 2 minutos. É que Formiga, né? Pequenininho, então é menor, né? Na verdade, sim, eu escrevi a crítica que está no site, tá? E eu começo o texto falando sobre isso, a questão dos vilões. Eu também acho, que quanto mais importante é o herói é por causa do vilão, que é relevante. Batman tem o Coringa, que é o maior, então, sabe? Tem que ter essa relação. Sim. E o Homem-Formiga tem esse vilão que é o Jaqueta Amarela, que na verdade nos quadrinhos o Jaqueta Amarela é o próprio Homem-Formiga, né? Num período conturbado dele, ele assume essa outra identidade. No cinema agora eles resolvem transferir isso para um outro personagem. E na verdade a trama se resume exatamente à mesma trama do Homem de Ferro 1. Também um cara da empresa, eles também que estão lutando ali para... é o pupilo do Hank Pym, que quer assumir o controle de toda a empresa só para ele. E ele quer tornar a empresa mais competitiva e tal. Ele aceita uma proposta desses negociantes meio escusos, que depois a gente descobre que é a Hydra. E para isso ele, assim como o Monge de Ferro desenvolve melhorando a invenção do Tony Stark, o Darren Cross desenvolve melhorando a invenção do Hank Pym, entende? Que é o Jaqueta Amarela. Então, na verdade, é muito similar. Eu achei muito parecido e o embate, assim, gente, leva... Não, na verdade não é 1 minuto, é um pouquinho mais, uns 5, digamos. Mas é muito no finalzinho do filme, quando você dá o embate dos dois e finalmente eles vão pro braço. Mas se perde muito tempo, eu acho que como é um filme de origem, se perde muito tempo contando a história. É um filme muito familiar também. O Hank Pym tá ali porque tem um trauma de familiar, é um trauma que afastou ele da filha, que é a Hope, o papel da Evangeline Lilly, né, do Lost, do Hobbit. Então ele tem essa relação meio conturbada com a filha. O próprio Scott Lang aceita participar dessa história tudo porque ele está recém saído da prisão e ele não é ele não é um bandido, afinal, ele tem que ser o herói. E ele é um cara, na verdade, que trabalhava com computação e tal, e ele descobre que na empresa dele o CEO estava roubando dos funcionários. E ele consegue manipular os dados para roubar do CEO e devolver a grana. Entende? Então, na verdade, ele é um Robin Hood moderno e por isso descobre, ele acaba sendo preso, ele fica um tempinho ali na prisão, o filme começa com ele saindo. Então, por causa dessa condição de ex-presidiário, ele não consegue emprego, ele perde a mulher, a mulher agora está casada com um policial e ele quer se recuperar para estar de novo com a filha. Então, é um filme muito familiar, na verdade. Acho que de todos os filmes da Marvel, é um filme mais família que tem, combinando com esse lado de humor, então sobra pouco tempo para ação, exatamente. E quando acontece a ação, os efeitos são muito bons, isso eu preciso confessar, mas grande parte da ação são as formigas que fazem, porque eles controlam mentalmente as formigas. Então, gente, lá pela Santa fica pensando assim, tá, pra que o Homem-Formiga se as formigas por si só não poderiam resolver isso? Mas, sim, ele tem alguns momentos, assim, por exemplo, tem uma sequência que ele precisa de um dispositivo que ele acredita que tá, porque no começo do filme tem essa reunião aí com o Stark, com a Carter e tal, e porque o Hank Pym trabalhava pro Stark. E ele saiu da empresa e montou a sua própria empresa, que é a Pym Industries, uma coisa assim. Só que ele tem algo que está lá na Stark ainda que ele precisa reaver para poder desenvolver, completar lá a invenção dele. E daí ele manda o Scott Lang na empresa Stark. Daí vira um filme de roubo, assim, já... Não, até que é um trecho mais rápido. Tem isso depois, isso que tu falou, mas isso é um pouquinho antes que eu estou me referindo. Porque quando ele chega na empresa Stark, já não é mais a empresa Stark. É o QG dos Vingadores, os Avengers. E ele tem que invadir os Avengers, entende? E daí quem tá lá para defender o QG é o Falcão. E tem uma sequência, essa é uma das melhores sequências do filme, que é muito boa,
que é uma luta do Falcão com o Scott Lang. Que é a classe da Marvel, né? Sempre quando dois heróis se encontram, eles têm que brigar primeiro pra depois se acertarem. Né? Exatamente, daí isso acaba gerando assim. Os efeitos são muito bacanas, porque o Falcão consegue enxergar o Homem-Formiga quando está diminuído. Então ele consegue fazer isso. Então o Homem-Formiga está o tempo inteiro, cresce e diminui, cresce e diminui, cresce e diminui. Então fica muito bacana a dinâmica da relação e o uso dos efeitos. Lá pelas tantas aparece de novo o Falcão e o Falcão está atrás, porque quer encontrar o Homem-Formiga. E ele encontra uma informante e tal, e a informante chega pra ele assim, spoilers, mini spoilers, a informante chega pra ele assim, que tipo de homem você quer? Eu tenho todos, eu tenho fulano, eu tenho Beltrano, eu tenho um que escala paredes. E ele, não, eu preciso de um que encolhe, sabe? Então tem uns lances mostrando realmente a ligação do universo Marvel com o filme do Homem-Formiga. Uma pergunta também que todo mundo quer saber, quem é fã de filmes da Marvel, tem cena pós-créditos, e as cenas pós-créditos são boas, não precisa dizer o que é. Até na tua crítica já tá ali, até já deu algumas dicas. Eu dei dicas, não falei o que é, bem contido nesse sentido. Sim, tem duas cenas. Tem uma cena, assim que termina o filme, dá os créditos principais, o nome dos atores e tal, pá, daí já tem uma cena. Essa cena é aquela cena que todo mundo tá esperando que vai acontecer aquilo, que é uma nova heroína que tem que ter, né? Quando tu fala em Homem-Formiga, imediatamente tu fala numa outra heroína, não vou dizer qual é. Mas é óbvio, né? Quem gosta sabe. Então é a deixa pra essa outra heroína. Termina essa cena rapidinha, vem todos os créditos, daí sim, sente-se, relaxem, mais 5, 10 minutos de letreiro, e daí sim, quando termina isso, tem outra cena, e daí sim, a participação de um Vingador original, um dos primeiros Vingadores lá. Tu fica esperando que vai aparecer durante o filme, até por todas as ligações, durante o filme o único que aparece é de fato o Falcão. Anthony Mack. Anthony Mack, exatamente. Tem esse outro herói então que aparece só nessa última cena, e com ele um vilão também, um dos grandes vilões da Marvel, aparece nessa última cena. Olha só. Então ali, e essa cena é bacana porque é a cena que deixa, me parece, pro Homem-Formiga entrar pros Vingadores. Legal. Então é no último instante do filme que a gente vai ver como que o Homem-Formiga vai se tornar um membro dos Vingadores já em Capitão América 3, né? Que é o Guerra Civil, que em teoria é quase como os Vingadores 3. É, porque o Homem-Formiga nos quadrinhos, ele cria os Vingadores, né? Então ele tem uma grande importância. Dele, né? Ele tem grande importância nos quadrinhos. Exatamente. Então, no filme, apagar totalmente isso é meio complicado. Então, eles tentam meio que fazer uma retconada ali, né? Muda algumas coisas, nada que mude, claro, o universo Marvel, mas eles dão uma inserida nele, né? Algumas coisas. Não, é bacana. E tem outra coisa também que eu acho que é bacana mencionar, é a participação do Michael Peña. O Michael Peña faz o amigo, que é bandido também, que ajuda ele e tal. E o Michael Peña, lá pelas tantas, ele até some do filme, tu fica pensando assim, tá, e aí, qual é a história? E o Michael Peña, pra quem não lembra, é um cara que já fez vários filmes, como é um ator latino, volta e meia ele acaba caindo nesse tipo de papel, do latino sofredor, pobre, miserável, ou bandido, ou é o policial que tá se dando mal e tal. Ele já fez inúmeros papéis desses. Sempre papéis de carga dramática muito forte. Ele tá hilário no Formiga. Eu acho que ele tá mais engraçado que o próprio Paul Rudd, tudo assim. E agora foi convidar ele de fazer só o latino engraçado agora. Exatamente. E ele tem uns trechos geniais, porque tem duas sequências que ele chama o Paul Rudd e diz assim, cara, eu tenho uma ótima pra te contar. E ele começa a contar uma história mirabolante que envolve milhares de pessoas, um monte de pessoas. E é muito genial o jeito que eles fazem isso. A maneira deles contar essa história, porque todos os personagens falam do jeito que ele está contando a história. Porque, assim, é um dos pontos altos do filme também. Então o Peyton Reed tá legal na direção do filme? Olha, surpreende, pô, pensar que depois os irmãos, aqueles que fizeram 2 é pouco, 3 é demais, né? Que dirigiram o Capitão América 2, também ninguém esperava. Vou dizer que o Peyton Reed, ele poderia ter dosado melhor os elementos. A impressão é, todos os elementos certos estão lá. Ele poderia ter dosado um pouquinho melhor. Mas é um filme divertido, é um filme que, ok, com tanto rolo que teve até ali, poderia ter sido muito pior. Eu acho que sai meio que ileso e vamos torcer então para que agora, depois desse pé direito aí de entrar no universo, as coisas se ajeitem nos próximos capítulos. Beleza, então papodecinema.com.br, pode ler a crítica do Robledo, do filme, então, completinho ali, nosso Papo de Cinema. E ano que vem a gente tem que esperar agora para chegar o Guerra Civil, que é o próximo filme da Marvel na lista aí de lançamentos. Grande abraço a todos, até a próxima semana. E se tu gostou do nosso vídeo,
Curta aí, assine o canal, faz tudo por aí. Deixa seu comentário. Muito obrigado, aliás, pelos comentários que estão rolando por aí nos nossos vídeos. E até a próxima semana então com mais um Geocast Papo de Cinema.